que são leis orçamentárias e por que esse assunto é tão importante? E mais, qual é o papel do judiciário e da população na definição e também na implementação dessas leis? É o que você confere a partir de agora no Reflexões. E de que forma o Poder Judiciário pode avançar? O controle de constitucionalidade do orçamento público é o tema de hoje. Veja quem são nossos convidados. Rodrigo Kanayama, advogado, professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e doutor em Direito do Estado pela mesma universidade. Rafael Fonseca, assessor do ministro Edson Fachin, professor de Direito Internacional e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Primeiro, o que são leis orçamentárias. Depois, por que esse assunto é tão importante para a sociedade. Vamos começar ouvindo as considerações do Rodrigo. Bom, leis orçamentárias são as leis que autorizam o Estado a gastar, né? Então, são leis fundamentais para o bom funcionamento do Estado. Todos os nossos serviços públicos, aqueles serviços que a população necessita, todos os bens públicos, a manutenção de prédios, saúde, educação, todos esses serviços dependem dessas leis orçamentárias. E, infelizmente, a população não conhece tão profundamente e pouco participa desse processo, o que leva, em certos momentos, a uma má gestão desses recursos, como nós, infelizmente, conhecemos, Gisele. Essas leis orçamentárias, de certa forma, elas são utilizadas como forma de combater arbitrariedades no uso do dinheiro público? Em tese, esse é o papel constitucional das leis orçamentárias, no seguinte sentido. O Poder Executivo, ele as propõe. E aí é o Poder Legislativo, como entidade representante do povo, que vai aprovar quais são as prioridades para aquele ano e aprova a lei orçamentária. E daí o Poder Executivo ele vai executá-las no curso do ano financeiro e essa execução vai ser depois confirmada na aprovação de contas ou rejeição por parte do Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Então, as arbitrariedades que já foram verificadas na história brasileira, elas teriam que ser enquadradas nesse sistema de freios e contrapesos entre o Legislativo e o Executivo. E é um controle que vem sendo feito de maneira intensa, né, especialmente pelos tribunais de contas que acabam auxiliando, né, o Poder Legislativo. O Tribunal de Contas, na verdade, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo no Brasil, né, em qualquer um dos níveis, também dos municípios em que ainda nós temos Tribunal de Contas, né? Mas esse modelo orçamentário hoje, a gente pode dizer que com a sua sistematização e a sua fiscalização, da forma como o mecanismo está pensado hoje, a gente pode dizer que isso é suficiente, está satisfatório para realizar o Estado brasileiro? Porque o Estado brasileiro, que tem que se realizar, é um Estado social, é um Estado desenvolvimentista que precisa, né, promover o desenvolvimento. Esse sistema todo que nós temos hoje engendrado, ele é suficiente? O que me parece atualmente é que a Constituição construiu um sistema que é um sistema que, em tese, funciona muito bem, mas que, na prática, possui alguns defeitos. Um dos defeitos é a dificuldade de participação, né, porque, sobretudo no âmbito da União, né, participação popular. Estados, participação popular, né, é muito complicada a participação popular, então é muito difícil você ouvir o que a população precisa, né? Isso acaba concentrando as decisões sempre nos poderes constituídos. Me desculpe, é sempre aquela história de que quem está mais perto do cidadão é o município. Exatamente. Né? E mais longe está a União, né? Exatamente. Então, a legislação acabou concentrando a participação mais nos municípios, né? Então, obviamente, a partir da Constituição de 88 também os municípios foram fortalecidos, já que se tornaram entes federativos, e o município acabou sendo mais responsável, digamos, a aplicar o dinheiro público. O problema é que, às vezes, o próprio funcionamento do orçamento, ou seja, depois que é colocado em prática, nem sempre reflete o que está lá no texto constitucional, né? Então, há algumas dificuldades e isso faz parte do jogo político também, né? Por exemplo, você podia dar um exemplo para a gente, né, sobre essas dificuldades de realização da Constituição? Me parece que a Constituição criou alguns mecanismos em relação, por exemplo, à saúde e à educação que nem sempre são suficientes para atender ao fim, que é prestar um bom serviço.
né? Então, parece que esse é o problema. Então, a Constituição criou alguns pisos, né, para gastar, né, dinheiro, e o que me parece é que falta depois avaliação da aplicação desse dinheiro, né? Como que foi feito realmente, foi feita a aplicação, se foi feito de forma eficiente. Que é a vinculação de parte da receita. Exatamente. Para determinada finalidade, como educação, por exemplo, ou saúde. Sim. E aí falta a fase de se levantar, fazer o levantamento de se foi adequadamente prestado. Exatamente. E ter um feedback para poder até melhorar o sistema. Ou se foi, inclusive, gasto, né? Porque com a modalidade de contingenciamento de despesas para satisfazer aqueles chamados o déficit, né, primário ou o superávit primário, nós acabamos que precisamos cortar em alguns lugares que o legislativo havia dado como prioridade. Então, nós temos essa primeira problemática em relação a esse mecanismo de funcionamento. Outra é a possibilidade de leis adicionais, de créditos adicionais, o caso do crédito extraordinário, que o executivo ele pode justamente alterar esse plano que foi traçado para aquele ano ou para aqueles anos, né, como o plano plurianual, que é o plano de governo cristalizado em forma de lei, ou deveria ser, e isso é alterado. Então, nós temos um mecanismo que, na ciência política, vai ser de dominância governamental. Nós temos uma série de instrumentos que foram dados ao Poder Executivo e também foi dado um poder muito forte ao Legislativo, no sentido de aprovação, mas também de fiscalização. A CMO tem um poder muito forte em relação a isso. Tem casos de CPIs, tem casos das outras comissões, elas também têm essa possibilidade de fiscalização, mas isso não vem sendo desempenhado a contento. Na verdade, no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte de 88, eles tinham uma dificuldade muito grande de não cair em dois paradigmas. A Constituição de 46, que permitiu uma grande participação do Legislativo na feitura do orçamento. Isso gerava a sensação na população, inclusive no ambiente político, que o problema do descontrole dos gastos das contas era do Legislativo, que colocava as contas demais, então saía com mais despesas que a estimativa de receitas. Mas, por outro lado, na Constituição de 67, é só verificar que, por exemplo, no AI1 e AI2, se colocou justamente um freio, dizendo que tudo que aumentar a despesa pública tem que ser iniciativa do Executivo. E chegou-se isso aos 67, dizendo que aí foi macroeconômico. Então, basicamente, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento colocavam isso e o presidente executava e o Congresso era alijado do orçamento. Inclusive, várias despesas não passavam pelo seu crivo. Isso foi tentado equacionar dessa forma, dando instrumentos para o Executivo, mas também pelo Legislativo. Ocorre que, na prática da política, há essa dominância por parte do Executivo, pelo menos no plano federal, mas isso é repetido no estadual municipal. Rafael, então a gente pode afirmar que as leis orçamentárias, de um modo geral, elas vão além de um documento contábil propriamente dito, né, no sentido de previsão de receitas e despesas, mas ela estabelece, na verdade, um plano de ação do governo, onde ele vai ali dizer aonde que devem ser estabelecidas, né, a verba pública em relação às políticas públicas que pretende desenvolver, é isso? Exatamente. E aproveitar aqui, só para a gente também ter essa sistematização, né? Quais são as leis orçamentárias, afinal, que a gente tem? Então, começando pela pergunta sistematizadora, nós temos 4 modalidades de lei orçamentárias. Elas foram pensadas pelo Constituinte como uma forma de funil. O plano plurianual, ele é feito para durar 4 anos, e ele estabelece aquelas prioridades que vão ser feitas. Então, na verdade, o plano de governo, aquilo que o candidato prometeu nas eleições majoritárias, em tese deveriam constar nas suas prioridades orçamentárias, no sentido que ele prometeu políticas públicas, ele tem que viabilizar pelo direito. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei que, se ela é aprovada, tem uma vigência de aproximadamente 1 ano e meio, ela estabelece essas diretrizes e prioridades para balizar a lei orçamentária, que é aquela lei que vai viger durante aquele exercício financeiro que vai autorizar as despesas e vai prever as receitas. E nós temos os créditos adicionais, e créditos adicionais justamente para calibrar, adaptar aquilo que foi fiscalmente planejado à realidade, porque às vezes há queda de receitas, há aumento de despesas. Claro. Então, são essas 4 modalidades. Em relação à segunda pergunta,
no plano jurídico, a gente define isso como qual é a natureza jurídica da lei orçamentária. Ela é formal ou é material? Sim. Porque no sentido, se ela for substancial, na verdade, ela fala orçamento-programa, no sentido de que, para além de uma conta simples de soma zero que tem que dar entre receitas e despesas, ela é também um programa de ação do Estado, no sentido do que eles foram eleitos para fazer. Então, há de fato essa substancialidade e é justamente isso que não é verificado, talvez, no âmbito da população, porque ali no orçamento são as decisões mais cruciais do ponto de vista da disputa política. Então, ali realmente ocorre as disputas para saber se nós vamos promover mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, nós vamos aumentar, subsidiar as passagens. Ali que precisaria de um acompanhamento, então, mais de perto pela população, né? Exatamente. E aí era uma coisa que eu queria complementar, aproveitando rapidamente, se você puder responder. Essa participação popular, ela se dá como? É o próprio cidadão que pode ir lá e questionar, ou isso se dá por meio de uma organização civil? É preciso, né, estar vinculado a algum tipo de organização civil para poder ter mais legitimidade, né, na questão da fiscalização desses recursos públicos e da própria participação? Então, Gisele, por todas as formas, né? É possível que os cidadãos sejam convocados à participação, como isso acontece de fato nos municípios. Trata-se de uma condição para a aprovação da lei orçamentária municipal, a convocação para a participação de audiências públicas. Então, a audiência pública é, digamos, a principal porta de acesso no geral. Exatamente, mas o que em geral os municípios fazem nas audiências públicas é convocar a população para ler um documento pronto, né? Não há efetivamente isso não é participação. Exatamente. Então, há apenas uma, digamos, uma ratificação do plano. Da publicidade, né? Isso, uma publicização. Exatamente, até foi o que o Rafael comentou sobre a política, né? Então, isso também faz parte de toda a ação política que um governo pode fazer, ou seja, expor o plano e mostrar, olha, eu estou ouvindo vocês e, portanto, eu sou um bom gestor, né? E que se preocupa com as demandas, etc. E isso nem sempre é verdade. Trata-se de uma obrigação legal que deve ser cumprida e, às vezes, é simplesmente formal, né? E é possível também que os cidadãos vão atrás das informações, né? Obviamente, a imprensa tem um papel fundamental, porque a imprensa faz o destrinchar dessas informações, então toma informações de relatórios que são extremamente complexos, né? E destrincha, né? Traduz aqueles números que estão lá em palavras, em um texto mais simplificado. Existem também organizações do terceiro setor que funcionam permanentemente para esta atividade, né? Existem várias aqui no Distrito Federal, por exemplo, em que várias entidades então fiscalizam permanentemente. Existem sites que acompanham. É possível utilizar até mesmo dos acessos em sites do governo, né? Então, agora com a lei da transparência ou com a própria lei de responsabilidade fiscal, a internet se tornou um dispositivo fantástico para resolver isso. Então, existem instrumentos à disposição, né? Exatamente. Vou pedir licença por agora, nós vamos fazer uma pausa, vamos para um intervalo e a gente volta em instantes para falar um pouco mais sobre orçamento público. Até já. O Reflexões já está de volta e fala hoje sobre orçamento público. O Supremo Tribunal Federal tem julgado ações que questionam leis orçamentárias? Por diversas formas. Nós temos ações originárias, que são conflitos entre estados e União, no sentido de que questionam, por exemplo, transferências. Nós temos, pode chegar a controvérsias lá no sistema recursal, que isso vá a um recurso extraordinário e seja julgado. Mas essas controvérsias principalmente chegam e dão mais destaque pelo fato da lei ser temporária por meio de ADI, basicamente por controle objetivo. Então, essas controvérsias elas chegam atualmente principalmente por partidos de oposição que não conseguem fazer valer no Congresso Nacional essas políticas, obstruir votação, etc., e por associações, entidades de classe,
tais como a ANADEP, a AMB, a CONAMP, todas elas relativas a prerrogativas que os juízes, o Ministério Público, a Defensoria têm e são desrespeitadas no âmbito federal, estadual e no municipal não é permissível por conta de não ter esses órgãos. Então, nós temos o Poder Judiciário participando bastante, digamos, desse debate orçamentário por meio de ações judiciais. Quer dizer, é um assunto que foi judicializado, né? Até me recordo que, até bem pouco tempo, o próprio Supremo Tribunal Federal não admitia controle abstrato de leis orçamentárias por entender que essas leis não eram materialmente leis, mas apenas formalmente leis, não eram leis em sentido de admissibilidade de ações diretas de inconstitucionalidade, como disse o Rafael agora, tantas que são recebidas para analisar orçamento. Então a gente pode dizer que há uma judicialização, essa judicialização ela tem contribuído para um avanço nessa matéria? O Supremo vem atuando cada vez mais constantemente em matéria orçamentária. Eu venho observado que nos últimos anos, sobretudo, houve um aumento dessa participação, me parece, em razão da escassez de recursos, né? Então, quando faltam recursos, há a mesma quantidade de atores que querem também a alocação a seu favor, né? Então, de fato, há uma participação maior. Eu não vejo, até o momento, uma melhora na administração pública em razão da atuação do Supremo. Não me pareceu corretiva a atuação. Ela me pareceu ainda apenas corretiva pontualmente, naqueles casos em que são tratados do Supremo. Não é pedagógico, não ainda é pedagógico. A ponto de criar um ambiente mais favorável ao sistema. O que está por trás dessas questões é a política, né? Então, nós temos aí, a maior parte das questões que vem ao Supremo trata de conflitos entre atores que possuem autonomia orçamentária e financeira, né? Ou seja, no momento da distribuição de recursos para os poderes e para os órgãos, como o Ministério Público e Defensoria Pública, há uma insatisfação quanto aos valores que são distribuídos, tanto na elaboração da lei orçamentária, no processo legislativo orçamentário, quanto na sua execução. Então, hoje nós temos casos em Estados-membros que estão em uma situação muito periclitante das suas finanças e que há a ausência, né, a escassez de recursos para atender a todas as demandas desses poderes, e eles buscam o Supremo para tentar, ao menos, corrigir em parte esses desvios. Existe, então, uma certa discricionariedade do gestor público na aplicação desses recursos públicos, mesmo tendo uma destinação específica ali colocada na lei orçamentária? Como é que isso funciona? Exato. Há a discricionariedade dentro de cada um dos poderes. O que deve ser preservado, e isso a Constituição define, né, que deve ser preservada é a independência e a autonomia dos poderes. E, para tanto, a Constituição definiu que os recursos são imprescindíveis. Então, a Constituição define que é obrigatória a repartição do bolo, né, anualmente, conforme os recursos estejam sendo arrecadados, né? E a violação desta distribuição, conforme a Constituição, então vai para o Judiciário, vai para o Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, a violação dessa distribuição acarreta, então, a intervenção judicial por meio das ações que são propostas ao Supremo para que esses desvios sejam corrigidos. Dentro dos poderes, há a discricionariedade no momento da elaboração. Então, o Executivo, por exemplo, pode elaborar a sua proposta orçamentária como melhor lhe aprouver, desde que, obviamente, esteja dentro da Constituição, das normas da Constituição. Porém, é possível que se definam, então, obrigações para alguns poderes, né? Então, o Executivo tem que redistribuir, conforme está na Constituição, de acordo com o que foi definido na lei orçamentária. Então, existe uma obrigação de distribuir um percentual da receita. É isso que chega ao Supremo, uma grande quantidade de ações nesse sentido, a violação da autonomia dos poderes. E hoje nós temos também, já há algum tempo, não é verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, para muitos, que acaba exigindo, né, determinados limites, impõe determinadas técnicas, né, no manuseio desses valores, desses recursos públicos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por muitos, ela é criticada na medida em que ela estaria também impedindo a realização, não é, de um Estado social, que ela tem, então, uma certa limitação, né? Então, há aqueles que acham que ela promove
uma austeridade que é necessária e imprescindível, né? E aqueles outros que acham que, do ponto de vista do Estado, né, as coisas não devem funcionar como funciona numa economia doméstica, não é? Como a gente está falando de economia familiar. Quer dizer, o Estado ele deveria ter outros mecanismos, outros recursos e um outro tipo de visão do fenômeno, uma visão mais ampla. Quer dizer, muitas vezes ele até poderia se endividar, como aconteceu na história mundial muitas vezes, até nos Estados Unidos, por exemplo, depois da crise de 29, em que o Estado se endivida, né, sem que isso gere um desequilíbrio orçamentário que seja criminoso, que seja considerado um ato infracional, né? Então eu queria também ouvir um pouquinho, né, os nossos convidados acerca essa é uma grande polêmica, eu acho que é uma polêmica instaurada até recentemente no Brasil, né? Queria ouvir um pouco os nossos convidados. Na verdade, essa polêmica, ela parte da premissa de se debater, degladiar no sentido se o princípio do equilíbrio orçamentário é ou não um princípio jurídico. Isso em diversos países, principalmente, por exemplo, na União Europeia, com o Fiscal Compact, eles trocam isso e colocam justamente essa impossibilidade de se gastar muito aquém do que se arrecada e saber qual são o limite que a dívida pública ela pode obter para o desenvolvimento. Porque, de fato, dificilmente se encontra algum país que tenha chegado a patamares razoáveis de desenvolvimento e de bem-estar social que não seja pela via do endividamento, desde que seja sustentável. Aí, quem não defende essa austeridade levada ao máximo, como inviabilizadora de um projeto social do Brasil, entende como a sustentabilidade como um conceito. Desde que seja planejado, nós vamos ter déficit, mas planejamos chegar até um patamar. E a partir disso, então, eu acho que cabe margem a discutir o que é uma gestão fiscal responsável. Se é esse jogo ou não. No próprio caso dos Estados Unidos, nós temos essa discussão. 2002, no caso 2012, no Obama também, relacionada a se eles colocariam numa emenda constitucional ou não o equilíbrio orçamentário. Então, acho que parte daí, do meio jurídico, e tem implicações econômicas sérias, né? E várias matizes. Eu vejo com bons olhos a lei de responsabilidade fiscal. A lei ela não proíbe o endividamento, né? Como diz o Rafael corretamente, o que nós buscamos é responsabilidade. E o endividamento, de fato, é necessário, né? O Estado se endivida. Os próprios americanos vivem o tempo todo com endividamento. O endividamento é o maior do mundo, provavelmente. E o desenvolvimento realmente ocorre se o Estado gasta, e isso acaba causando endividamento. A questão é saber até que ponto. A lei de responsabilidade fiscal veio, parece-me, para tentar conter esse excesso de endividamento, né? Então, não me parece uma lei contra o desenvolvimento, né? Parece que ela foi criada com a ideia de manter uma mínima austeridade, né? Algo que deverá ser responsável. E é claro, também houve uma acusação inicial da lei de responsabilidade fiscal e também, na minha opinião, procedente, que a lei ela se refere especialmente aos municípios, aos estados, menos à União, né? Embora a União esteja lá no rol dos entes que fazem parte da legislação, né? Da lei de responsabilidade fiscal, a União é que menos sofre os efeitos da lei, né? As que mais sofrem são os estados e os municípios. Então veio para tentar conter aí o ímpeto gastador, aquele antigo costume de deixar dívidas para os próximos gestores, né? O prefeito vinha e daí tinha que tentar primeiro corrigir a situação. Então a lei veio para tentar conter essa vontade de gastar, né? Sem a necessária receita. Me parece importante. Hoje, na verdade, a gente tem ou pelo menos uma grande parte do endividamento público brasileiro hoje vem do pagamento de juros extremamente elevados. E boa parte do pagamento de juros elevados da dívida pública brasileira se dá exatamente em virtude da taxa fixada pelo próprio Estado brasileiro, que é um dos poucos no mundo, né, que tem uma taxa oficial de juros, né? Isso também, obviamente, acaba impactando essa nossa discussão, né? Porque ela gera um endividamento que, em tese, é considerado natural ou inevitável porque ele está gerando uma certa expectativa, vem a partir de uma expectativa, né, que existe do mundo das finanças e do capital em geral, né? Então, acho que isso também
é um ponto a ser colocado, né? Hoje a principal dívida brasileira é a dívida interna, né? Não é mais a dívida externa. A dívida externa existe, mas exatamente. bem menor quantidade, né? E o Estado não consegue resolver essa situação. Então, se endivida, busca mais recursos no mercado, através de título da dívida pública. Há uma crítica muito grande também, quando a lei de responsabilidade fiscal foi criada, ela proibiu que o Banco Central emitisse títulos da dívida pública. Isso retirou a faculdade do Banco Central de lidar com mais facilidade na política monetária. O Reflexões termina aqui. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela sua companhia.